3. Abacuque capítulo 3. Vou tentar chegar aqui, porque esse aqui é só para longe, mas a gente chega lá. Ficamos de pé, queridos, vamos fazer essa leitura. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 17 a 19. Que diz o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei Deus da minha salvação. Aleluia. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as da coça, e me fará andar alteramente sobre as minhas alturas, para o contar amor sobre os meus instrumentos musicais. Baixa a sua cabeça. Glória a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Aleluia. Te agradeço pela oportunidade de estar, ó Deus, nesse momento, na tua casa, Glória a Deus. com meu Pai, Aleluia. Senhor. Obrigado por este momento. E quero te pedir, ó Deus, para que o Senhor fale conosco nesta noite. Que o Senhor traga para nós essa noite uma palavra viva, uma palavra eficaz, Senhor. Entendemos, ó Deus, que estamos pequenos, falhos, mas o Senhor é grande e é tremendo para fazer coisas grandes e tremendas, Senhor, nas nossas vidas, como tem feito. Fala conosco nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Pode falar com os pastores aqui. Tem mais algum? Só a pastora Cida e o pastor, né? Tem mais algum? É a missionária. Missionária. Ok. Mas amém. Vamos refletir um pouco sobre esse texto. Queridos, todos nós temos sonhos. Se eu perguntar aqui se você já sonhou com alguma coisa, você já sonhou. Você já sonhou ter um objeto? Você já sonhou ou sonha em ter uma casa, em ter um carro, em fazer uma faculdade? Todos nós naturalmente sonhamos com algo. Buscamos algo para um crescimento natural, que naturalmente, como seres humanos, nós almejamos. Isso não é errado, muito menos é pecado. Mas eu quero, nessa noite, que fiquemos com esse entendimento. Nós temos todo o direito de deixar de sonhar os nossos sonhos. Nós podemos desistir daquilo que nós almejamos, né? Quantos de nós almejamos fazer um concurso público, por exemplo, mas vai as coisas andando e a gente segue outro caminho e desistimos. Isso é natural e nós temos esse direito de deixar de sonhar os nossos sonhos. Isso é fato. Mas o que eu quero que fique claro em nossa mente nesta noite é que nós não temos o direito de sonhar os sonhos de Deus para nós. Nós não podemos romper com as promessas, com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu, você, nós não temos esse direito. Porque Deus projeta para nós, porque Ele projeta porque é o melhor para nós. Deus faz promessas, fez e faz promessas para nós, porque Ele traça os nossos caminhos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E nesse entendimento, como cristão que somos, nós não temos o direito de deixar de sonhar ou de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Nós não temos esse direito, porque nós somos cristãos. E nós sabemos, entendemos que Deus tem o melhor para nós, que Deus preparou o melhor caminho para nós, que Deus sabe o nosso futuro por Ele ser onisciente. Então, entendemos, portanto, esta realidade. Você, eu, nós, podemos até desistir dos nossos sonhos, mas nunca desistir dos sonhos de Deus. Aleluia! Ter o entendimento que sim, Ele tem promessas, que sim, Ele tem coisas a fazer, a realizar em nossas vidas, porque Ele é Deus. E aqui, Abacuque, ele se encontra com uma realidade bem parecida com isso que eu estou falando. Abacuque, depois de ter vivido momentos com Deus, depois de ter ouvido várias profecias pelo profeta Jeremias e outros profetas, aqui Deus fala com ele, dá uma missão a Abacuque, diz: olha, meu filho, e ele começa a cantar, ele começa a falar isso, que Deus diz: olha, você precisa
ir ao povo e dizer para o povo que o povo vai passar pelo exílio. E o povo passava por um problema terrível. O povo de Deus, aquela nação estava em momentos caóticos, longe de Deus, vivendo de uma forma dissoluta. E Deus, por desobediência do povo, pela situação que o povo estava vivendo, até mesmo por não viver o ano sabático, Deus chega para o povo e usa o profeta Abacuque. Diz: olha, você vai dizer para o povo que o povo vai para o exílio. Mas como pode, queridos? Deus chega para o profeta e diz: olha, você vai dizer isso para o povo. Mas Abacuque entendia e sabia que Deus também tinha sonhos para aquele povo, que Deus tinha promessas para aquele povo. Aleluia. Que Deus tinha projetado o melhor da terra para aquele povo. E Deus, naquele momento, disse: olha, você vai com esse discurso, o povo precisa, e vai para a Babilônia, e vai para o exílio. Mas quantos de nós que entendemos que Deus tem sonhos para nós, que Deus tem promessa para nós, e muitas vezes nós somos levados para o deserto, e nós somos levados para o deserto porque Deus quer nos levar para o deserto. Porque Deus sabe que é no deserto que nós buscamos a Ele. É no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós não chegamos mais a Deus. É no deserto que nós vemos o milagre de Deus acontecer na nossa vida. É no deserto que Deus se revela para nós. Precisamos de fato ir para o deserto para que possamos entender e vivenciar os milagres e as promessas e os sonhos de Deus em nossa vida. Aleluia. O povo de Israel, o povo de Deus, precisava ir para o exílio, precisava ir para o deserto para viver o melhor de Deus. E entender que mesmo indo para o deserto ou indo para o exílio, eles não deveriam ou não tinham direito de deixar de viver o melhor de Deus na sua vida. Verdade, Jesus. Aleluia. Isso nos faz ser mais cristãos. Isso nos faz vivenciar mais de Deus em nossa vida. Queridos, viver a vontade de Deus ou os sonhos de Deus nos faz ser verdadeiramente confiantes, alicerçados em Cristo Jesus. Aleluia. Não é pelo que nós temos, não é pela nossa força, não é pelo nosso dinheiro, não é por aquilo que nós podemos fazer ou deixamos de fazer, é por Deus. E quando nós temos esse entendimento, aleluia, que é por Deus, nós vamos sim muitas vezes para o exílio, para o deserto, mas as promessas de Deus, sabemos que esses sonhos e as promessas de Deus nunca irão faltar em nossas vidas. Amém. E Abacuque deixa isso bem claro. Veja só o que diz Abacuque. Primeiro, ele nos passa a seguinte mensagem: o fato de não ter colhido não te impede ou não nos impede de plantar. Veja o que ele diz no versículo 17 que nós lemos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que eu esteja no deserto, ainda que não haja, a figueira não floresça, se ela não floresce, não dá fruto, ainda que ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que me falte tudo, glória a Deus, ainda que eu não vou e não deixarei de viver os sonhos de Deus e as promessas de Deus para a minha vida. Amém, glória a Deus. Eu não tenho esse direito, porque Deus e as promessas dele, o sonho dele é bem maior que os meus sonhos, é bem maior do que o deserto, sim, é bem Deus, maior do que o exílio, é bem maior do que a falta, é bem maior do que a escassez, porque a minha fé, a minha confiança não está naquilo que eu vejo, não está naquilo que eu consigo apalpar. A minha fé, a minha confiança está em Deus. Amém. Isso nos faz ser cristãos, isso nos faz viver verdadeiramente este evangelho. Sabe, pastora Cida, pastor, viver com dinheiro, com muito dinheiro no bolso é fácil, né? Com mansões, posso fazer tudo, compro tudo, né? Ajudo aos pobres, e muitas vezes alguns pensam que isso vai levar à salvação. Mas Deus nos mostra, nos revela aqui, através desse texto, que o cristão, ele não vive por aquilo que tem ou pelas suas forças,
mas na dependência de Deus. E por mais que falte, ele não deixa de crer e de viver os sonhos de Deus. Oh, maravilha. Porém, o fato de não colher, de eu não ver hoje e não poder colher, isso não me impede de plantar. E como nós plantamos, crendo, vivendo o Evangelho, Amém. adorando a Deus, Glória. sabe, queridos, é vindo a dificuldade, é vindo a palavra de deserto, de exílio, e eu dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, sabe? É no momento mais Aleluia. difícil que nós nos alegramos e vivemos Deus em nossa vida. Porque nós vimos o milagre de Deus é na escassez, é no deserto. Aleluia. Deus diz, olha, você precisa ir para o deserto, você precisa ir para o exílio, para que você entenda o meu poder, a minha promessa e os meus sonhos para a sua vida. Sabe? Muitas vezes nós não entendemos. Alguém que às vezes passa por tanta dificuldade, está sempre dando glória a Deus, chega na igreja, esquece do mundo e dá glória a Deus, vive Deus, aonde passa tem um brilho, mas às vezes a pessoa é tão humilde, tem tanta falta de tanta coisa, mas aquela pessoa vive verdadeiramente Cristo. Aleluia. O que ele tem, ou que ele, as suas posses, das suas forças. Então Deus quer que vivamos Ele. E o fato de não ter, isso não te impede, não nos impede de plantar, de adorar e de viver os sonhos de Deus. Aleluia. Olha, viver os sonhos de Deus vai muito além das nossas condições ou da nossa visão humana. Em um certo momento alguém me perguntou: mas pastor, eu vivo há 30 anos orando para que Deus me dê uma casa e Deus não me deu. Será que Deus se esqueceu de mim? Eu perguntei para aquela pessoa, eu disse: olha, você 30 anos você paga aluguel? Ele disse: paga 30 anos. Muito bem. Você tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Muito bem. Tem a esposa. 30 anos. E você acha que você conseguiu pagar aluguel como? Eu trabalhei. Quem te deu o trabalho? Foi Deus. Aleluia. Quem fez o seu dinheiro prosperar? Foi Deus. Aleluia. Quem fez, quem deu condições de você criar 5 filhos? Foi Deus. E você está preocupado com a casa? Deus te deu direito, te deu a condição de você pagar o aluguel durante 30 anos e você acha que Deus não fez nada por você? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para a dificuldade ou achamos que nós não estamos recebendo de Deus porque estamos no exílio, no deserto, nós nos esquecemos ou deixamos de ver o que Deus faz de fato em nossa vida. É verdade. Culpamos a nossa cabeça e não conseguimos enxergar, ou seja, viver no exílio. Quando nós vivemos no exílio ou no deserto, olhamos para os problemas, para a dificuldade, olhamos para baixo e deixamos de viver muitas vezes os sonhos de Deus em nossa vida. Verdade. Portanto, nós precisamos viver os sonhos de Deus em nossas vidas. E Abacuque nos traz outra lição. Mesmo que o tempo passe, nada nos impede de continuar esperando. Porque você, que eu, Amém. vivo os meus sonhos. Vivo os sonhos. Glória a Deus. Veja o que ele Aleluia. diz aí no versículo 17: as ovelhas sejam arrebatadas, sejam tiradas do aprisco, os currais não haja gado, ou seja, há um deserto pleno, não há comida, não há mantimento, não há nada. Isso não me impede ainda de adorar e viver Deus, os sonhos de Deus na minha vida. Ah, foi 30 anos que você orou para que Deus te dê uma casa, Deus não te deu. Ora mais 30, qual o problema? Deus não está preocupado com o que Ele vai te dar aqui. Ele está preocupado com o que você vai receber lá. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é efêmero, diante do que Deus tem preparado para nós. Hoje, pastor, existe uma teologia que muitas vezes se prega: o que importa é ter aqui, o que importa é você estar aqui, o que importa é você ter saúde aqui, o que importa é você ter dinheiro aqui. Isso para Deus é efêmero. Deus quer que você viva bem aqui sim, alegre nele. Mas coisas materiais é supérfluo, é simplória para Deus. O que Deus quer é que vivamos nele. Por isso que eu digo, Amém, Jesus. Glória a Deus. muitas vezes as pessoas são simples e passam por dificuldades, mas são felizes e dão glória a Deus. Sabe por quê?
Porque o tempo pode passar, Glória a Deus. mas isso não Aleluia. impede daquela pessoa ou de nós esperar Glória nos a sonhos Deus. e nas promessas de Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, como um pastor que espera o rebanho e não chega, mas aguarda o gado, ele não vem. Assim esperamos os sonhos de Deus, mesmo que eu não veja daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a Glória a 30. Deus. Quem sabe Deus Aleluia. daqui a 50. E se eu não vejo, a minha esperança de viver Deus, isso já preenche toda a minha vida. Aleluia. Sabe? Então, era isso que Abacuque estava Glória a demonstrando. Deus. Aleluia. Olha, falta tudo, mas mesmo assim, ainda que, Senhor, Glória a mas eu vou me Deus. alegrar. Aleluia. Me alegro em teu nome, Senhor. Glória a Deus. Sabe? Abacuque nos mostra também o seguinte nesse texto: o fato de você e de nós ter chorado não te impede, ou não nos impede de nos alegrar. Aleluia. Veja o que ele diz no versículo 18. Todavia, ou seja, primeiro ele fala no versículo 17: me faltou o gado, me faltou tudo, não tem aprisco, a ovelha foi arrebatada, ou seja, é uma escassez total. Mas, mesmo assim, olha o que é ser cristão, irmãos. Olha o exemplo que Abacuque nos dá. Que muitas vezes nós murmuramos, questionamos muito a Deus e nos esquecemos. Perdão, pastor, eu estou aqui exortando, não, eu estou falando que Abacuque está. Glória a Deus. Aleluia. Olha, mesmo que me falte, todavia, versículo 18, eu me alegro no Senhor, todavia, pode faltar. Mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Exulto, Deus da minha Salvação. Aleluia. Ele diz, olha, pode me faltar tudo, tá bom. Eu vou me alegrar sim, sabe por quê? Porque Ele é a minha salvação. Glória a Deus. Por que nós murmuramos? Por que nós questionamos? Será que nós temos ou vemos Deus de fato como a nossa salvação? Sabe, porque Abacuque, ele se alegrava mesmo na falta, mesmo se faltasse tudo, porque ele olhava para Deus e via Deus como a sua salvação. Ele não confiava na sua posição, na sua postura, no seu conhecimento. Ele não confiava no seu dinheiro, ele não confiava na sua influência. Como profeta, ele não confiava em nada disso, mas ele confiava na sua salvação. Aleluia. Sabe, queridos, pode te faltar tudo. Pode me faltar tudo. Os anos podem passar. O choro pode acontecer a noite toda. Glória a Deus. Mas pela manhã, Ô, glória. sempre virá. Aleluia. alegria. Louvado seja A Deus. esperança está nele. Amém. Glória a Sabe, Deus. sempre haverá um momento de alegria, porque Ele é alegria, e eu devo me alegrar e esperar nele, para que os sonhos dele de fato aconteçam em minha vida. Glória a Deus. Nunca devemos desistir dos sonhos de Deus. Que a gente vive sem Glória a esperança. Deus. Desistir Aleluia. dos sonhos de Deus, das promessas de Deus, a gente fica vagando sem esperança, como zumbis que sobrevivendo nesta terra para conseguir alguma coisa, para comer, e etc. Mas quando nós vivemos os sonhos de Deus, Aleluia. nós entramos em outra atmosfera, em outro momento, e viver Deus, para Amém, nos Jesus. alegrar diante Glória do que a Deus Deus. tem para Glória nós. a Deus. Isso é tremendo, é viver Deus. Aleluia. Todavia, se eu chorar, lembre-se, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Glória a Louvado seja Deus. Diante de tantos problemas, Abacuque profetiza alegria. Mesmo que os momentos estejam difíceis, anuncia um tempo de alegria no Senhor. Sabe? Eu já preguei em dois momentos. Eu fiz duas comparações, eu nunca me esqueci dessas duas mensagens. O crente galinha. E crente galinha, irmãos. Pastor, alguém disse, pastor, como é que está falando um negócio desse? Irmãos, não é uma forma pejorativa, não. Eu não vou maltratar a galinha, não. Mas como é que a galinha faz para comer? Ela só olha para baixo. A galinha ela não consegue olhar para cima. Ela não consegue. Se você toma fruta assim, ela não vai picar para cima. Ela sempre vai para baixo. Tem cristão, irmãos, que só olha para baixo. Só consegue picar para baixo. Não consegue. Mas nós temos por outro lado o crente águia. Amém. É aquele que voa mais alto para conseguir o melhor.
é aquele que sonha alto, aquele que dá voos rasantes para viver melhor que foi proporcionado para a sua vida. Nós precisamos dar voos rasantes diante dos sonhos de Deus que Ele preparou para nós. Aleluia. Nós precisamos viver Deus em nós. Devemos deixar de Aleluia. olhar para baixo, deixar de murmurar, de questionar. Glória a Deus. Senhor, nós estamos preocupados com o governo. Senhor, nós estamos preocupados com a falta disso. O salário aumentou, diminuiu. A gasolina aumentou, diminuiu. Começamos somente a olhar para os problemas, dificuldades e olhar para baixo. Vai ficar mais difícil, o emprego e etc. Olha, pouco importa, disse Abacuque, que falte tudo. Aleluia. Mas eu tenho Deus na minha salvação. Glória a Deus. Não ficarei desamparado. As suas promessas não serão frustradas em minha vida. Os seus sonhos para mim jamais passará. Glória a Deus. Vou voar mais alto. E ele fala isso. E ele fala agora. Vamos lá. Ele mostra isso claramente, que ele é um crente. Ele não é um crente. Ele não fala aqui como um crente águia, mas ele dá outro exemplo. Vamos ver. Aleluia. O que é que ele diz? O fato de você não ver, não te impede de crer. Você não vê, mas você crê nos sonhos de Deus. Versículo 19, o que ele diz? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Glória a Deus. Aleluia. E faz os meus pés como de uma costa. Glória a Deus. Me faz andar alteiramente. Abacuque, ele se vê como uma costa aqui. Ele não está se vendo como crente galinha, permita dizer assim, nem como crente águia. Ele se coloca como um crente em Deus, coça. Está aqui. Ele disse, aqui eu não estou inventando. O crente galinha foi eu que inventei, o águia também, mas aqui não, aqui é bíblico. Aleluia. Ele faz os meus pés como de uma coça. Coça. Irmãos, quem já viu uma coça aqui? Pelo menos pela televisão. Pela televisão, né? Muito bem. Como é? A coça ela anda? Não. A coça não anda. Pelo menos eu não vi. A coça, ela corre como nós corremos? Não. O que faz a coça? Quem lembra? Ele diz aqui, me faz dar saltos altos. A coça, ela salta. E para que a coça salta? E ele diz aqui, a boca deixa claro aqui. A coça, ela salta para ela ver além da vegetação. Ela dá saltos para se movimentar e ela vê além da vegetação, aquilo que está. Isso aí lhe dá umas condições de se proteger dos predadores e de caçar. Ela vê além do que ela está vendo normalmente. Aí Abacuque diz, olha, mesmo diante de toda escassez, de toda dificuldade, Deus faz meus pés como da costa, me faz saltar alteiramente, é o que ele diz aqui. Ou seja, ele me faz pular além do que eu vejo normalmente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o problema, irmãos, de muitos cristãos? É porque não consegue saltar como uma costa, só vê a vegetação, só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê aquilo que está pedindo, Deus. só questiona, só murmura, só chora, só lamenta, só pede oração, mas não consegue ver os sonhos de Deus, muito menos ver e viver os sonhos de Deus na sua vida, sabe? Vive ali e o mato cobrindo, ele não consegue saltar e só olha para o chão. Abacuque diz, olha, mesmo que me falte, não importa, o Deus da minha salvação, a minha fortaleza, me faz saltar muito alto, eu vejo além. Queridos, o Senhor nos chama, nos convida para saltar alto, Glória a Deus. para saltar como uma costa, Aleluia. para ver além do que Aleluia. nós estamos vendo humanamente, para ver além dos sonhos e viver os sonhos de Deus Glória a em Deus. nossa vida. Deus é lindo. Um certo homem, ele tinha um pequeno avião e ele usava esse avião para fazer pequenas viagens missionárias. Um avião antigo, um avião de lona, bem antigo. Ele fazia essas viagens e um certo dia Deus mandou que ele fosse fazer missão em um determinado local. Quando ele estava voando a uma certa altitude, ele ouviu um barulho naquele avião. E quando ele olhou assim de lado, tinha um rato. E o rato estava roendo aquela lona. Roendo a lona. Ele disse, Senhor, eu preciso voltar, porque esse rato está roendo a lona do avião e esse avião vai dar pane, eu vou cair. E eu vou voltar. Ele disse, não volte. Foi mais alto.
voe mais alto. Ele disse, mas Senhor, eu vou morrer, vai cair esse avião. Deus falou no seu coração, você precisa voar mais alto. Sabe, queridos, nós muitas vezes, quando vemos qualquer barulhozinho, a gente começa a ir aqui. Começamos a cair, pensamos em retroceder. E parece que a nossa fé vai minguando, parece que a nossa esperança vai minguando, parece que nós não confiamos mais no Deus da nossa salvação. Começa a olhar para baixo, pensamos em desistir e voltar à caminhada. E este cidadão, pensava em voltar. E Deus não é hora de voltar. Diante do problema, diante daquilo que está mostrando que você vai naufragar, você vai cair, você precisa voar mais alto. E aí ele obedeceu à voz de Deus e começou a voar mais alto. E começou a ganhar altitude com aquele avião. E de repente, aquele som ia diminuindo com o tempo. E ele sem entender por que estava diminuindo. E quando ele olhou para o rato, ele viu que o rato estava morto. Ele ficou sem entender aquilo que estava acontecendo. E Deus falou com ele, meu filho, você não lembra das aulas? Acho que é biologia. Vocês estão no biólogo, podem confirmar isso. Que o rato, ele não suporta altitude. O rato não suporta altitude. Sabe como é que o inimigo, ele rouba a nossa fé e a nossa esperança? Erguendo a nossa vida. Mas quando eu decidimos viver os sonhos de Deus e voamos alto à busca de viver esses sonhos, o inimigo, ele é representado como este rato. Ele não suporta um cristão que vive os sonhos de Deus e voa alto. Automaticamente ele vai minguando, e os sonhos de Deus vai se tornando real na sua vida. A cada momento que nós vivemos Deus e os seus sonhos, o diabo ele vai minguando, e seus projetos vão minguando, vão morrendo, e a gente vai vivendo os sonhos. Glória a Deus. Dessa forma, nós precisamos viver os sonhos de Deus. Aleluia. Quem entendeu isso? Glória a Deus. E aí, queridos, nós vemos a resposta de tudo isso lá no Salmo 126. Está lá, é a resposta, é o retrato. Passa os 70 anos. Veja que coisa linda. O povo fica preso lá, fica no exílio na Babilônia. E após 70 anos, como o profeta Jeremias e Abacuque aqui traz a revelação para o povo passa 70 anos. E o Salmo 126 diz o seguinte, que ali, depois de 70 anos, o povo aqui foi de fato, mas era um povo que sabia dos sonhos de Deus, das promessas de Deus, não se afastou de Deus. E o que acontece? O desfecho de tudo isso está lá em 126 do Salmos. Ali havia também com o povo outras nações que estavam presas, que estavam no exílio na Babilônia. E quando sai, o povo é liberto em 4 grandes blocos. E o que diz o texto? Salmo 126. Que é liberto o primeiro bloco do exílio. E as nações que ali estavam disseram, grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí disseram, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Aquelas nações que ali estavam começaram a ver a revelação ou os sonhos de Deus, as promessas de Deus acontecendo no meio do povo de Deus. Aleluia. Passaram 70 Glória a Deus. anos Glória a para Deus. que as promessas de Deus fossem concretizadas. Glória a Salmo Deus. 126. Vamos lá. Aleluia. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Só que não para aí. Aí sai o primeiro bloco, depois de 70 anos. E sai o segundo, sai o terceiro, sai o quarto bloco ali, e o povo está liberto. Mas que para onde Deus manda o povo? Para
para o deserto. Certo. Quando eles saíram do exílio, olharam para frente, o rio seco, o Eufrates secos, só chovia uma vez por ano. Mas o que é que acontece? Quem vive os sonhos de Deus não olha para as dificuldades, para os problemas, ele vive os sonhos de Deus, como diz Abacuque, e ele se alegra. Aleluia. Ele olha para o deserto, Glória a Deus. como disse Abacuque, todavia eu me alegro. E veja, passa os 70 anos, eles são libertos, olha o deserto, traz consigo algumas coisas do exílio, e eles olham para o deserto e começam a dizer o seguinte, ó: certamente aqueles que vão arando, chorando, está aqui, Salmo 126. Aleluia. E vão arando, irmãos, Aleluia. você sabe o que é Oh, arar a terra? aleluia. Aqui tem agricultura, tem muita agricultura, eu acho, por aqui, né? Ou seja, naquele tempo você ia puxando o carro e ali aquelas rodas iam cortando a terra. Imagine alguém arando uma terra seca do deserto, sem chuva, sem esperança nenhuma. Deus não quer que você tenha esperança, nem eu, naquilo que nós vemos. Mas, Senhor, como vou ter esperança no deserto? Sua esperança e sua força não é no deserto, naquilo que você vê, é em Deus. Aleluia. Não depende se está chovendo ou não para você arar. Glória a Não depende Deus. se a terra é seca, fértil ou cheia d'água. O que importa é que a sua confiança, a sua fortaleza, como disse Abacuque, é em Deus. Oh, maravilha. E aí o que acontece? Eles começam a arar terra seca no deserto. Mas ele disse, olha, Glória a Deus. nós temos promessas, temos sonhos de Deus. Então certamente, Aleluia. se eu tenho sonhos de Deus e tenho promessas, eu vou arar essa terra. E diz aqui em Salmo 126, versículo 4, versículo 5. E certamente nós, que estamos arando no nada, voltaremos com os nossos feixes Peixes. cheios. Glória a Deus. Aleluia. E eles cantavam de alegria no deserto, porque eles tinham certeza Aleluia. dos sonhos de Deus, das suas promessas. Oh, maravilha. Entende, irmãos? Entende que passa os 70 anos, passa tudo, Deus ainda coloca no deserto, mas eles ainda voltaram a ter comunhão com Deus e viver os sonhos de Deus. Glória a Deus. Isso nos mostra que não é o deserto, não é a dificuldade, como disse Abacuque, não é a falta que vai tirar a tua alegria, ou nos dá direito de viver, de deixar de viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Até temos de viver os nossos, mas os de Deus não. Pastor, mas nós temos o livre-arbítrio, sim. Mas quando você deixa de viver os sonhos de Deus, você se afasta de viver os propósitos de Deus. Por isso, nós não temos esse direito. Para viver como cristão, devemos viver os sonhos de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Seja Deus. no deserto. Aleluia. Mesmo que você, que eu, que nós sejamos no Glória a deserto. Deus. Mesmo que você tenha saído do exílio, olhe a terra, adore ao Senhor, louve a Ele pela terra seca, comece a arar, comece a louvar. Oh, Diga, glória. Senhor, obrigado pela escassez. Aleluia. Sabe? Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui arando no seco, no nada. Mas minha esperança não está naquilo que eu vejo. Minha esperança está no Senhor, que é a minha fortaleza. Aleluia. Deus vai honrar a sua fé. Glória a Deus Deus. vai honrar a nossa fé. Aleluia. Como a chuva seródia certamente virá sobre nós. E se olharmos no contexto aqui do povo, do Salmo 126, quando sai, Deus abençoou grandiosamente o seu povo. As promessas e os sonhos de Deus Glória a aconteceram Deus. para aquele povo Aleluia. naquele momento. E há certamente de acontecer em nossas vidas. Quando nós decidirmos ou Glória a Deus. vier a viver os sonhos de Deus. Não Deus é deixar que a fiel. escassez ou a falta das coisas impeça de vivermos os sonhos de Deus. Glória a Deus. Este é o convite de Aleluia. Deus para nossas vidas nessa noite. Amém. Vivamos o sonho dele, Aleluia. mesmo a escassez. Irmãos, Amém. eu fico incomodado, pastor Cílio, pastor, quando a gente tem irmãos que 24 horas, está triste, 24 horas pede oração. Tem uma coisa errada. Glória a Deus. A Bíblia diz que os santos oram uns pelos outros, faz parte de se reunir para orar uns pelos outros, está escrito. Mas tem crente, irmãos, que só vive para baixo, triste. Está errado. Está errado. É na falta, na escassez, se alegre. Aleluia. E certamente seus feixes voltarão cheios. Glória a Deus. Que Deus abençoe
Ele coloque essa palavra no nosso coração, em nossa vida, para que possamos viver. Amém? Pastora Cida, muito obrigado pela oportunidade. Né? Para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Deus sabe que a alegria é maior minha. Como eu disse na minha fala inicial, não que eu projetei, mas Deus projetou a nossa vida aqui. A gente só tem que louvar a Ele. E meu pai para me receber, a Rita, mesmo não estando em casa, mas obrigado, Rita, por ter aberto a porta da sua casa também para nos receber. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Faça uma oração, pastor. Glória a Deus. Ok? Vamos colocar de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória te damos, Senhor. Sim, meu Deus. Ó Aleluia. Deus, nos sentimos tão pequenos Sim, meu Deus. e falhos, mas nos sentimos, ó Glória a Deus, Deus. Aleluia. amados por Ti. Sim, Nos meu Pai. sentimos como uma criança em Teu colo, Glória a Senhor. Sim, meu Deus. E nós te Aleluia. louvamos por isso, Sim, pelo meu Teu Deus. cuidado, pelo Sim, Teu meu zelo, Pai. Senhor. Glória a Pelo Deus. Teu amor, ó Sim, meu Deus. Deus. Te louvamos pelo que o Senhor fez, Glória a Deus. está fazendo e fará em nossas vidas. Sim, meu Deus. Pai, te louvamos por cada um que aqui está. Sim, Ó Jesus. Deus, porque o Senhor marcou Glória a encontro Deus. conosco nesta Aleluia. noite. Porque o Senhor marcou este momento, ó Deus, para estarmos juntos. Não foi Glória a o Deus. nosso propósito. Sim. Não foi planejado por nós. Mas foi algo planejado em teu coração, Senhor, para as nossas vidas. Ó Deus, como ministro do teu Evangelho, eu quero, ó Deus, abençoar cada um nesta noite. Que a tua bênção seja com todas, Senhor, com todos. Deus, que esta palavra e tudo que já foi feito neste culto, Senhor, esteja ligado em nossa mente, em nosso coração, para que possamos viver a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito traga renovação, Senhor. Sim, meu renovo Deus. em nossas vidas. Aleluia. Deus, trazendo avivamento, manifestando a tua glória, o teu poder, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas. Que o teu manto, a tua graça, Senhor, seja sobre a Sim, nossa meu Deus. vida. Aleluia. Enche o nosso coração de alegria, Sim, enche o meu nosso Deus. coração de fé, de esperança, Senhor. Sim, meu Ó Pai. Deus, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão esteja em Ti, a nossa esperança, Senhor. Que possamos dizer, como disse Abacuque, ainda que me falte, ainda que eu não tenho, todavia eu me alegro, me exulto no Aleluia, Senhor. Eu consigo ver a esperança, eu Sim, consigo meu ver Deus. os teus sonhos. Deus é em nossa minha vida. Pai, nós Sim, meu queremos Pai. viver os teus sonhos. Nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, para viver Deus em nossa vida, os teus propósitos, os teus sonhos para nós. Nos entregamos, Senhor, nesta noite em tuas mãos e Aleluia. dizemos, Senhor, queremos viver os teus sonhos, queremos viver os teus propósitos, Senhor. Aleluia. Nos rendemos, ó Deus, à tua vontade, nos rendemos ao teu querer, Senhor. Sim, Nos meu rendemos Deus. a ti, ó Deus, e confiamos em ti, pois tu és a nossa fortaleza, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te Aleluia. agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Obrigado. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus é Vamos sentar, amados. Já estamos. Não sei se o irmão